Pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na 7ª colocação do Brasileirão Betano, o São Paulo tem compromisso marcado nesta terça-feira diante do Atlético Nacional, no Morumbis, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Entendendo as importâncias da temporada e a busca por títulos importantes, o tricolor do Morumbi vem buscando reforçar o elenco para a sequência da temporada. Na última segunda-feira, o clube celebrou a renovação com o zagueiro Alan Franco. O vínculo do zagueiro argentino vai até dezembro de 2028. A permanência do defensor foi algo bastante exaltado pela diretoria do clube paulista. O presidente Júlio Casares destacou a importância do acordo fechado. O Alan se firmou como um grande jogador do nosso elenco. Temos muita felicidade em renovar esse contrato pela importância dele como zagueiro, líder e profissional. Estamos felizes por fortalecer o nosso elenco, afirmou. Outro mandatário que também celebrou a renovação do defensor foi o diretor de futebol Carlos Belmonte. O mandatário ressaltou o equilíbrio defensivo da equipe sob o comando do técnico Hernan Crespo. Nossa linha defensiva está toda renovada, com Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Sabino, além da chegada do Rafael Tolói. O Alan é um jogador muito importante para a gente. Era uma renovação que considerávamos fundamental. É um jogador que tem a cara do São Paulo, que se identificou com o clube. A equipe paulista conseguiu garantir o empate sem gols diante na Colômbia, onde o adversário desperdiçou 2 pênaltis. Caso termine novamente em empate a partida, a classificação será decidida nos pênaltis. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O São Paulo... Oi, gente, que isso? Lançou o cordão da Odete. A vilã das notícias. Mas a vilã que todo mundo ama, e é isso que interessa. Seja bem-vinda, amiga. Bom dia pra você, Mari. Bom dia, Lopredo. Vilã não, vai. Vilã não. O importante é ter o nosso amor, o meu Jô. Você pode ser o que você quiser. Pense que para quem recebe aquela mensagem às 6h10 isso é verdade. Eu já fiz isso, já tomei um esculacho aqui. Hoje? Ela é, claro. A gente tá sempre acordando pessoas, é isso aí, é assim que a gente trabalha, Ela tem que acordar cedo. Nesse ponto eu sou inimiga do sono. Quem dos dormiu, outros, dormiu. Dos outros Quem também, dormiu, né? Não dormiu. só dela. Quem quiser que a gente chegue aqui no News com informações, mas precisa, atende o telefone, entendeu? Isso. E é isso. É isso. Bom, hoje tem São Paulo na Libertadores, esse é o nosso primeiro tema com a Joana aqui participando. O time vai encarar o Atlético Nacional e vale vaga nas quartas. E ó, tá contando com a força da torcida em casa, hein? Estamos horas antes de uma noite de Libertadores. Últimos ajustes em um estádio que ainda se encontra vazio. Essa é a lembrança que Hernan Crespo tem daqui em Jogos de Liberta. É que a primeira passagem do técnico argentino foi em 2021, durante a pandemia, sem presença de público. Mas agora são outros tempos e ele finalmente vai poder realizar um sonho antigo por aqui. É o meu sonho, eu desejo sinceramente ver o Morumbi lotado com a gente nestas situações. A primeira experiência vai ser justamente no jogo do ano, que por sinal não está saindo como planejado, né? Parte das metas não foi atingida. O Campeonato Paulista era chegar na final, não foi cumprida. No Brasileirão, que ainda está rolando, a meta é ficar em 6º. Agora, nas Copas, uma das metas não foi cumprida, porque era previsto que o São Paulo chegasse nas quartas de final, pelo menos, da Copa do Brasil, e não chegou. Eliminações antes do previsto pesam principalmente no bolso do clube. Além de receber o prêmio em dinheiro por avançar de fase, você tem bilheteria de um Morumbi provavelmente cheio, você tem outras vendas ali que acontecem no dia de jogo, movimenta-se dinheiro nesses dias de jogos e consequentemente, conforme você avança nas competições. Ano passado é um bom exemplo. O São Paulo jogou as quartas de final para mais de 61 mil pessoas. A renda foi superior a 7,5 milhões de reais. Existem várias torcidas, né? Mas igual do São Paulo não tem. Hoje será parecido. Uma noite para Hernan Crespo não esquecer. Seguramente vai ser uma noite importante. Para mim vai ser uma experiência absolutamente nova no Morumbi lotado. E a Libertadores, a meta é a mesma, é chegar nas quartas de final do torneio. Se ele consegue a classificação, ele vai ter o suprassumo dessa noite de Libertadores, classificação, torcida pulsando, bombando, tudo que ele esperava ver de um Morumbis. Se a classificação não vier, imagino que ele vai ficar muito frustrado. A pressão
Para o decorrer da temporada aumenta, então não é o cenário mais tranquilo. Crespo tem 5 jogos de Libertadores no estádio do clube. O discurso daquela época é quase o mesmo. Como boxe, enquanto eles não caírem, a gente não para de bater, hein, velho? O São Paulo resistiu no ringue, se livrou de gols e pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional. Agora tem a chance de atingir a primeira meta esportiva do ano. Temos mais 90 minutos em casa. É importante que a força do nosso torcedor, ela nos motiva ainda mais. É um jogador a mais que a gente vai ter dentro de campo. Isso vai ser muito importante para esse jogo de terça-feira, para a gente buscar a nossa classificação, que é o que a gente quer. Cinco jogos em 21 pela Libertadores, todos sem torcida, obviamente, inclusive em casa, né, por causa da pandemia. E naquela oportunidade o Crespo foi até as quartas, sendo eliminado pelo Palmeiras, 1-1, e depois 3-0 no Allianz Parque. Agora é nas quartas que ele tenta uma vaga. E embora tenha voltado com o 0-0, com o enredo do jogo de ida, voltou com uma vantagem, né, Lofre? Não, voltou com o enredo, voltou com muita vantagem. Né? Voltaria com uma vantagem. Fala, mas 2-1 é vantagem mínima, 0-0 é vantagem enorme, como é que é isso aí? Porque a história do jogo reservou uma vantagem. Exatamente. Reservou uma vantagem interessante. Então, assim, pelo que o jogo demonstrou, já seria, né? Em qualquer circunstância, o resultado seria bom. Para decidir em casa, né? Mas com o que o jogo apresentou, o resultado foi excelente. E isso, assim, não imagino que vá ser um jogo semelhante. Mas o Nacional já mostrou que tem condição de enfrentar o São Paulo, que pode criar problemas para o São Paulo. Imagino que o jogo vai ser diferente por conta de postura do São Paulo, principalmente jogando frente ao seu torcedor. Mas não é um jogo arriscado, é um confronto duro, confronto difícil. E se preparou diferente do Atlético Nacional, né? Que o Atlético Nacional jogou no final de semana pelo Campeonato Colombiano. Aliás, foi um jogo difícil, né? Terminou empatado em 2-2 com Fortaleza. Tem um time chamado Fortaleza lá também. E o São Paulo não, né? O São Paulo fez um planejamento diferente para ter o seu elenco titular totalmente, né? O seu time titular totalmente descansado. Então, a partida contra o Sport, que foi fora de casa nesse final de semana, o São Paulo jogou com um time totalmente reserva, justamente para preservar todo mundo para esse jogo. E tem uma lembrança importante também. Já que o Atlético Nacional estava no grupo de Bahia e Internacional, na fase de grupos, o Atlético Nacional não venceu nenhuma partida fora de casa. Ele perdeu por 3-0 do Internacional, perdeu 1-0 para o Bahia e 1-0 no Nacional do Uruguai. Então, é um time que, fora de casa, não tem conseguido mostrar sua força. Vai estar mais desgastado que o São Paulo e fora esses outros elementos que o Lofredo já elencou. É sempre muito especial, noite de Copa Libertadores por torcedor São Paulino, dentro do Morumbi, que deve estar lotado. A gente viu a ansiedade no Hernan Crespo para viver esse momento. E aí, em relação ao time titular, tem todo mundo à disposição dentro do possível, que a gente sabe que tem muitos jogadores importantes que o DM tem abraçado no São Paulo, né, ao longo do ano, mas dentro da força máxima possível, o Hernan Crespo está todo mundo. E aí inclui o Lucas, que estaria recuperado, mas não teria exatamente condições de jogar os 90 minutos. E a dúvida seria o que vale mais a pena? Começar o jogo com o Lucas, que dificilmente aguentaria os 90 minutos, ou deixar o Lucas guardado para um segundo tempo para uma eventual disputa de pênaltis. Não sabemos, né? Pode acontecer. Então, tem essa dúvida aí. É a única dúvida do São Paulo, gente, é em relação ao meio-campo. Aí pode aparecer o Lucas. Eu acho que ele não começaria o jogo, mas aí é minha opinião. Acho que ele ficaria guardadinho aí para o segundo tempo. Ele tem a opção de continuar com o Alisson ou colocar o Rodriguinho, que o Rodriguinho tem entrado muito bem no São Paulo. No mais, é o time que o São Paulino já está, que você falou que é bom repetir, né? Quanto mais repetição, melhor. Esse é o time ideal do São Paulo hoje, tá? Com a trinca aí da zaga. O Alan Franco, inclusive, renovou o contrato dele, ó. Sabino, Alan Franco, Ferrarese. O Cédric do lado direito, acho que não tem muita dúvida aí, tem o Mike também, mas acho que o Mike fez o gol, né, do empate, né? Mas acho... Então, o Cédric é aquele cara que também não aguenta jogar os 90 minutos, né? Então, enfim, fica essa dúvida aí. Eis o Dias do lado esquerdo, acho que não tem muita dúvida também.
Bobadilha ganhou essa posição do Pablo Maia. Marcos Antônio está na lista larga da seleção brasileira, está voando. Aí tem essa dúvida aí. Pra mim, eu colocaria mais na dúvida, tá? Alisson / Lucas / Rodriguinho. Na frente, contra dúvida o Sport, zero. Rodriguinho e Lucas, cada um jogou um tempo. Então, né? Eu acho que podemos ser surpreendidos aí. Eu acho que ele pode jogar também. Então, aí tá aí Luciano André Silva. Acho que aí não tem dúvida nenhuma. É isso. Pra mim, nesse time aí, a única dúvida que eu coloco mesmo na escalação é essa aí. Se é Alisson, se é Lucas ou se Rodriguinho começa. E a administração do São Paulo para essa partida, jogando contra o Sport em Recife com o time reserva, ainda que o São Paulo não tenha mais a Copa do Brasil, e aí está mais ou menos na mesma situação do Fluminense, mas o São Paulo não tem mais a Copa do Brasil, só que a Copa do Brasil ainda não causou impacto. Ela vai causar impacto, mas você tem que se planejar para ela, porque ela vai causar impacto na frente. Mas ela ainda não causou impacto. Faz sentido, porque você vai pegar o último colocado do campeonato fora de casa na véspera de uma decisão para a Libertadores, que é na terça-feira, não é nem no meio de semana mesmo, tá? Então, assim, faz um certo sentido. E você pode pensar, bom, é o último colocado do campeonato. Eu vou lá com meia força, que não foi nem o caso. O São Paulo foi bem modificado. E, de repente, eu consigo um empate. Conseguiu daquele jeito, né? Mas, sim, no final da história, conseguiu. Então, consegue um resultado que hoje talvez não seja o melhor, por conta da classificação do Sport no campeonato, talvez você tenha que vencer o Sport também fora de casa. Mas a gente vai voltar no mesmo tema do Fluminense. Qual é a pretensão do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro? 6º lugar, ficar entre os 6 primeiros, não diria exatamente 6º lugar, mas ficar entre os 6 primeiros? Isso, fazendo uma administração, talvez dê para chegar nas últimas rodadas em condição de briga. Acho que a fórmula é essa, Lofre. Se tivesse pensando em título, você não pode perder 2 pontos lá para o Sport, que é o último colocado do campeonato. Então você teria que jogar com força máxima também. A administração faz sentido. Eu tenho um campeonato em que eu tenho chance de ser campeão, que é a Libertadores, que a torcida adora, faz qualquer coisa por isso. E eu tenho outro campeonato que minha pretensão é chegar entre os 6 e que talvez entre os 6 possa ser entre os 8, porque a gente sabe o que acontece com o campeonato. Que abre, o campeão da Copa do Brasil muitas vezes está entre os 8. Da própria Libertadores, da Libertadores muitas vezes está ali, com o Flu, né? Então, hoje. Exatamente. Então, ali, quando chegar na parte final, aquela sua pretensão de estar entre os 6, ela pode estar, também se for 7º não tem problema. Né? Então, assim, dá para entender. Não curto muito, continuo não gostando muito, mas assim, até dá para ter um entendimento. Bom, outra expectativa de estreia, de reestreia, no caso, né, da torcida São Paulina está depositada sobre Rafael Toloi, que está voltando, né, foi campeão da Euro em 2020 com a Itália, também é naturalizado italiano, mas não pode jogar ainda, só a partir das quartas, no caso da Libertadores, caso o São Paulo avance, obviamente. Mas eu acho que nem se pudesse jogaria, porque está desde maio, né? A última ele pediu dele. um tempo, estava em Goiânia, estava se tratando sozinho, mas precisa de ritmo, né? Exato, última partida com a Atalanta, clube onde ele estava na Itália. Se bem que o Vitinho no Corinthians pediu o mesmo tempo, foi impossível, mas né? Já aí precisou é questão entrar. de necessidade, né? O São Paulo joga com 3 zagueiros e tem zagueiro para substituir, né? Acho que o Rafael Toloi vai acrescentar bastante a zaga. Eu ia dizer isso, joga com 3, mas nem o Toloi. Mas dá para esperar. Dá para esperar. No Corinthians, não. No Corinthians, assim, a verdade é que se você aparecer uniformizado na porta do Corinthians hoje, aproveita que de repente você se encaixa ali no grupo. Eu achei um pouco exagerado. Não, tem transfer ban, não pode. É verdade. Achei exagerado. Bom, vamos pro Santos então? Vamos falar do Santos depois daquela... Houve relatos, porque o Santos jogou ontem no Morumbi, né? Mais de 54 mil pessoas estiveram presentes. E houve relatos aí de que a torcida do Santos pichou os muros ao redor do Morumbi. A torcida do Santos depredou o estádio, não sei o quê. Cara, eu tô apurando ainda de início, tá? De informação que eu pude apurar com o pessoal dos amigos ali do pessoal do Morumbi Grafite. O Morumbi Grafite em si não foi afetado. A gente recebeu alguns vídeos, algumas imagens de que
até estava protegido ali com algumas questões de proteção para o Morumbi Grafite. Até passou a imagem, a logo do nosso canal lá no vídeo e tal, que a gente tá lá também, né? A gente faz parte desse projeto. Até então, não há relatos verídicos de vandalismo, de pichações, dessa vez. Da outra vez teve, né, gente? Em alguns muros e tal, algumas coisas aconteceu. Dessa vez não há relatos verídicos. O que eu vejo é muita gente falando de cá, falando de lá, mas provas concretas que é bom, eu ainda não vi. Vou apurar com mais detalhes e aí depois no canal secundário amanhã eu trago mais informações. Mas de início não há relatos, tá? Não procede. Amanhã o São Paulo volta a campo. Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. O elenco se reapresentou ontem após um empate gigantesco contra o Sport em Recife. Treinou hoje também e vai para a decisão de amanhã com tudo. Aliás, Rafael Tolói, anunciado como novo reforço do São Paulo no final de semana, treinou com o elenco. Vou falar sobre ele depois, tá, rapaziada? O que eu quero falar aqui é que o Crespo vai encontrar finalmente o Morumbi lotado em uma noite de Libertadores, que é o sonho dele, né? Na sexta-feira, o São Paulo soltou a primeira parcial de ingressos e até então mais de 33 mil ingressos tinham sido vendidos antecipadamente, né? O Gabriel Sá que trouxe a informação. A torcida estranhou, pois desde sexta tinha gente alegando que os ingressos estavam esgotados no site. Tipo, como que 33 mil ingressos que foram vendidos já esgota tudo? Não faz o menor sentido. Entrei hoje no meu site oficial, o site SPFC Ticket, o site oficial para você comprar ingressos para jogos do São Paulo e pasmem. Tá tudo esgotado, não dá pra comprar nada. O São Paulo não anunciou oficialmente o esgotamento dos ingressos, da carga de ingressos. O curioso é que o Santos jogou ontem no Morumbi, 6-0 pro Vasco, né? E no sábado os caras estavam anunciando 55 mil ingressos vendidos, né? Mais ou menos 50 mil ingressos vendidos na verdade. E no post eles estavam divulgando que ainda tinha ingresso disponível. Agora, como que o São Paulo, que na sexta-feira vendeu 33 mil ingressos, já desde sexta não tem mais ingressos disponível? Não faz o menor sentido. A última informação que eu recebi é que tinha vendido 45 mil ingressos hoje. Mas não faz sentido, tá esgotado também, gente. O Morumbi tem capacidade para 63 mil pessoas. Se o Morumbi não tiver lotação máxima amanhã, saiba que a culpa é da diretoria, que parece que quer afastar o torcedor. É um absurdo os caras não comunicarem nada e desde sexta-feira não tem ingresso disponível. Se esgotou, avisa a torcida que esgotou. Agora, eu acho bem difícil de ter esgotado desde sexta-feira, né? Bem difícil. É aquilo, né, gente? O Santos levou ontem 54 mil pessoas. É inadmissível o São Paulo levar menos que isso amanhã no jogo de Libertadores. Mas se isso acontecer, o culpado é a diretoria. A culpada é a diretoria. Saiba pra quem você tem que reclamar, tá? Voltando ao jogo, né, na ida o São Paulo teve mais sorte do que juízo, empatou 0-0 com a força da torcida amanhã e o time jogando bem, é possível a classificação sim, tá, rapaziada? Agora, a diretoria tem que ajudar também, né? Vamos lotar o Morumbi? Vamos! Lotação máxima, pô, mas a diretoria tem que ajudar. Não era tema do vídeo, rapaziada, mas o São Paulo anunciou aí, eu vou ter que trazer rapidinho, a renovação de contrato de Alan Franco, que assina com o Tricolor até dezembro de 2028. Todo mundo já sabia que o negócio já estava fechado, era só questão de tempo para o anúncio oficial, e aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. Então agora é oficial, São Paulo anuncia a renovação de contrato de Alan Franco até o final de 2028. Gostaram da renovação, rapaziada? Comente aqui abaixo a sua opinião, mais detalhes ali. Acho que nem tem muito detalhe para falar a mais, né? Então fica por aqui mesmo a notícia aqui, o adendo, beleza? Na última sexta-feira, o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Rafael Tolói. O zagueiro assina com o São Paulo até o final do ano que vem, com possibilidade de renovação automática até o final de 2027. Em caso de cumprimento de metas, que é se ele jogar 50% dos jogos em 2026, o contrato é renovado automaticamente. Ontem, na reapresentação do Tricolor no CT da Barra Funda, Tolói já fez o seu primeiro treino com o grupo em sua volta ao Tricolor. O zagueiro ainda não tem condições de jogo, está há mais de um mês sem atuar oficialmente, né? Tava de férias. Aliás, pro jogo de amanhã, na Libertadores, nem se ele tivesse condições de jogo, ele não jogaria, né? O Tolói, ele chegou, gente, após o prazo de inscrição das oitavas de final. Se o São Paulo avançar para as quartas de final, aí o zagueiro, novo reforço do São Paulo, poderá ser inscrito para o restante da competição, né?
existe a expectativa que Tolói esteja à disposição ao menos para o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo agora no estádio do Morumbi, às 8h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos ser relacionado, mesmo que ele fica na reserva, ele tem essa possibilidade. Rafael Tolói vestirá a camisa 2 e mandou um recado para a torcida tricolor, veja só. Olá, torcida São Paulina, obrigado pelo carinho, pelas mensagens de todos. Estou muito feliz por estar de volta e estamos juntos. Um abraço. Seja bem-vindo de volta, Rafael Tolói, que possa nos ajudar na zaga e nos ajudar muito, né? Lembrando que o Tolói é um zagueiro construtor, chegou a jogar até mesmo na lateral direita, na Atalanta, na seleção italiana também. Tem um vídeo no canal secundário mostrando os melhores lances dele, né? Clica aqui no card, acho que aqui ou aqui, não sei, acho que aqui, né? Tá à disposição aí, você pode assistir depois, tá? No jogo contra o Sport, Henrique Carmo acabou com a partida, né, gente? Com a entrada dele, o São Paulo melhorou muito tecnicamente, buscou um empate no finalzinho. Não foi o Lucas que entrou e mudou a história do jogo, não, rapaziada. Muito pelo contrário, foi o Henrique Carmo, que foi promovido em 2023 e fez apenas 5, 6 jogos no time de cima até aqui, né? Um jogador de muito potencial, que desperta o interesse de vários clubes do futebol europeu. O PSV, por exemplo, como vocês já sabem, observa o atacante há muitos anos e tentou sua contratação recentemente. Henrique está com 18 anos apenas, tem contrato com o São Paulo até 2028. Em apenas 33 minutos contra o Sport, ele deu uma assistência para o gol do Lucas, criou 4 chances de gol. O Gonçalo Tapia, que está em tese à frente dele, jogou 90 minutos, teve uma grande chance e a desperdiçou, né? Inclusive nesse lance ele poderia muito bem ter trocado por Henrique, mas optou pelo chute, sendo que ele estava de costas pro gol e Henrique Carmo de frente, que o gol poderia ter feito o gol, mas não tocou. O Tapia que perdeu a posse de bola 12 vezes no jogo, jogou absolutamente nada. Entre Tapia e Henrique, quem teria prioridade no seu time? Comente aqui abaixo. Falando no Henrique, ontem uma informação caiu como uma bomba nos bastidores do Morumbi e no colo do torcedor tricolor, né? Vazou um print revelando os planos do genial Carlos Belmonte. 30 minutos após o jogo contra o Sport, um grupo de setoristas do São Paulo recebeu uma mensagem. A mensagem seria do diretor de comunicação do São Paulo, José Eduardo Martins. A mensagem dizia que o seguinte, abre aspas, vou vazar que o Boca queria emprestar o Henrique de graça e o presidente segurou, fecha aspas. Quem vazou o print foi o jornalista do Anotações Tricolores, o Alexandre, que eu não vou falar o sobrenome dele porque é muito difícil, desculpa Alexandre, ele que faz parte desse grupo aí de setoristas, né? E parabéns ao Alexandre por comunicar isso ao torcedor tricolor, pois tem alguns jornalistas aí, chapa branca, que não quer falar sobre isso não. Voltando ao tema, Belmonte queria doar mais uma joia de Cotia, impressionante. A informação, né, em cima disso aponta que Júlio Casares foi quem barrou a saída de Henrique Carmo por empréstimo gratuito. Parabéns ao Casares por fazer o mínimo, né? O moleque joga demais, com muito potencial. Vale lembrar que o São Paulo recusou a primeira proposta do PSV da Holanda. Os holandeses ofereceram 1 milhão de euros só pelo empréstimo do jogador de uma temporada e a oferta também previa a opção de compra fixada entre 6 e 8 milhões de euros pelo atacante. A verdade é que o Henrique, gente, é muito talentoso, tem muito potencial, né? Ele é mais técnico, falando assim, tecnicamente, ele é mais técnico do que o Lucas Ferreira, por exemplo. Henrique tem potencial para valer pelo menos 25 milhões de euros, pelo menos. Emprestá-lo e colocar passe fixado entre 6 e 8 milhões de euros é um absurdo, é um tapa na cara do torcedor. A informação que eu tenho é que o São Paulo quer vender o Henrique Carmo, tá? Emprestar, a diretoria não vê com muito bons olhos. Se for para negociá-lo, a ideia da diretoria é vendê-lo. Agora, vai vender por quantos? 10 milhões de euros? Aí não dá, né? São Paulo que detém 90% dos direitos econômicos do atleta, não tem como. É acima dos 20 milhões de euros e olhe lá, hein? Menos de 25 milhões de euros não pode ter nem conversa. O fato de Belmonte querer emprestar o moleque de graça diz muito sobre a competência da diretoria do São Paulo. O quão ela é amadora. Ah, bem, mas por que o Casares não demite o Belmonte? Simples, gente. Porque o Casares precisa do Belmonte. Belmonte que tem muita força política dentro do clube. Casares só foi eleito à presidência do São Paulo por conta da ajuda do Belmonte. O diretor de comunicação cita o apelido Boca para se referir ao Belmonte. Agora, imagina só, como que um atleta respeita um cara desse? Como que um dirigente da CBF respeita um cara desse? Um clube que tem um cara desse como homem forte do futebol? Viu por que o São Paulo é tão fraco nos bastidores? Tá na cara. Esse vazamento criou uma certa crise nos bastidores do São Paulo, tá?
Houve uma crise interna ali e o sábado e domingo no clube serviu apenas para apaziguar a situação. Só se falava nisso nos bastidores. No fim, teve uma trégua entre as partes envolvidas, mas é aquilo. Passou batido, mas não passou despercebido, irmão. A briga política, eu já havia falado para vocês que havia começado há muito tempo. Esse vazamento só prova que a briga pelo poder no São Paulo tá com tudo. Ano que vem tem eleição. Esse vazamento não foi à toa, gente. Aliás, a mensagem foi rapidamente apagada pelo diretor de comunicação, mas o print é eterno, né? Todo mundo sabe. O que você acha sobre tudo isso, nação? Belmonte queria emprestar o Henrique Carmo de graça. Que bizarro, que patética, né? Dito isso, Henrique Carmo deve permanecer no São Paulo ao menos até dezembro desse ano. Ao menos. E a Superbet, né, renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até 2030, fazendo parte daquele projeto centenário, um contrato que poderia chegar a R$1 bilhão, mas não vai. No final de semana, o Vene Casagrande afirmou que a Superbet iria fechar contrato com o Flamengo para ser a nova patrocinadora master do clube carioca, né? Pagando mais de R$200 milhões por ano ao Flamengo. No final, ela tomou um baita de um chapéu e o Flamengo fechou e já anunciou a Betano, que patrocina o Brasileirão também. Mas a Betano fechou com o Flamengo agora. Em contrapartida, o São Paulo tem contrato com a Superbet e nesse contrato há um reajuste previsto. Esse mecanismo foi criado justamente pensando em não defasar os valores em relação aos rivais. A cláusula passa a valer a partir de 2027 apenas, tá? O aumento corresponde a 91,3% da média entre o valor correspondente a 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. A informação e esses detalhes estão no blog do São Paulo do Alexandre Zanqueta, tá? Na prática, o São Paulo passaria a receber a partir de 2027, caso a Superbet tivesse fechado com o Flamengo naqueles valores citados, com o reajuste R$123 milhões mínimos. O São Paulo receberia, se a Superbet fechasse com o Flamengo, aquele valor que eu citei para vocês anteriormente. Sem o reajuste, o Tricolor só chegaria nesse valor em 2030 e nem bateria por completo, tá, rapaziada? Em 2027 estava previsto o São Paulo receber R$105 milhões pela patrocinadora, valor fixo. Em 2030, o Tricolor receberia cerca de R$120 milhões. Mas com aquela suposta ida da Superbet pro Flamengo que não aconteceu, o São Paulo receberia 123 milhões com o reajuste, tá? O que não aconteceu. No fim, o Flamengo fechou com a Betano e esse reajuste se dará da mesma forma, só que o valor será maior, pois o Flamengo fechou o contrato com a Superbet de 270 milhões de reais anuais. E o cálculo feito, que foi citado, né, se baseava no contrato de 200 milhões de reais que a Superbet, né, iria pagar para o Flamengo. Contudo, é aquilo, né? Só terá o reajuste a partir de 2027. O São Paulo passará então a receber lá para os 126, 130 milhões de reais em 2027 por conta dos valores de patrocínio master do Flamengo com a Betano. A renovação do São Paulo com a Superbet teve alteração nos valores, né? Esse ano, o clube embolsará 80 milhões de reais com a patrocinadora Master, valor fixo. Ano que vem, eles pagarão aí cerca de 95 milhões de reais ao São Paulo. E aí, em 2027, entrará esse reajuste que pode chegar a 126 ou até mesmo 130 milhões de reais. Isso por conta da cláusula de reajuste. Não fosse isso, o Tricolor embolsaria 105 milhões de reais, tá? Yang teve uma falha bizarra, muito grave no jogo contra o Sport sábado pelo Brasileirão. O garoto não jogava uma partida oficial há mais de 3 anos. Sua falha foi totalmente compreendida pela torcida tricolor, que lhe deu total apoio nas redes sociais. Da mesma forma, os companheiros e o técnico Hernan Crespo. Mas óbvio que tem torcedor radical que não aceitou muito bem a falha não. Por isso tem muita gente ali falando que o São Paulo precisava contratar mais um goleiro, não sei o que, papapá, né? Estão falando aí que o São Paulo teria levado um novo chapéu, né, nação no mercado da bola. Jandrei saiu. E eu disse aqui pra vocês que o Tricolor não trará nenhum goleiro do mercado. A ideia é oportunizar o Yang e o Leandro ser o terceiro goleiro e o João Pedro o quarto. Mas nos últimos dias, o São Paulo sondou a situação de Matheus Mendes, goleiro do Atlético Mineiro. A informação foi trazida pelo jornalista Thiago Fernandes do Gol Brasil. O nome de Matheus era o mais aprovado nos bastidores do São Paulo, segundo o jornalista. O goleiro está atualmente no América Mineiro por empréstimo até o final deste ano. Ele recebeu uma sondagem recente do Botafogo também.
O Matheus tem contrato com o Atlético Mineiro até o final do ano que vem. Apesar da sondagem, o São Paulo não fez nenhuma proposta oficial pela contratação do goleiro. A cúpula tricolor classifica a sondagem como, abre aspas, algo de praxe no mercado, fecha aspas. O clube afirma que não irá buscar a contratação de um novo goleiro para essa temporada. Para a próxima, ninguém sabe. O Matheus Mendes foi sondado. Será que pensando na próxima temporada? Não sei. Você aceitaria Matheus Mendes no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Enquanto isso, Yang é o segundo goleiro já cravado, Leandro é o terceiro e João Pedro será o quarto. O Paulo ainda não desistiu da contratação do lateral direito Mailton, atualmente emprestado à Chapecoense. O clube já acertou as bases salariais com o jogador, mas segue à espera de uma resposta oficial do Metalist, da Ucrânia, que detém seus direitos econômicos. A diretoria tricolor trata o negócio com cautela e aguarda um posicionamento definitivo nesta segunda-feira. O Metalist, no entanto, tem sido considerado difícil de negociar, o que atrasa a conclusão da transferência desejada pelo São Paulo. Pessoas ligadas à negociação afirmam que as conversas são muito instáveis. O tricolor tentou incluir a antiga dívida referente ao atacante Paulinho Boia como parte do acordo, mas a medida não foi suficiente para convencer os ucranianos. O Metalist, inclusive, acumula outras 7 pendências na FIFA, o que complica ainda mais a situação. A instabilidade financeira do clube é vista como um entrave para a liberação imediata de Mailton, que se tornou peça importante no mercado. Enquanto isso, o jogador segue defendendo a Chapecoense na Série B. No último domingo, diante do Paysandu, Mailton voltou a se destacar ao dar uma assistência. A boa fase reforça o interesse do São Paulo em contar com o lateral ainda nesta temporada. Nos bastidores, a expectativa é de que a negociação tenha um desfecho nos próximos dias. O São Paulo não trata a situação como encerrada, mas reconhece as dificuldades impostas pelo clube ucraniano, que ainda não apresentou uma resposta formal. A diretoria aposta na vontade do jogador e na boa relação construída com seu staff para avançar. Caso o acordo seja fechado, Mailton chegaria para reforçar um setor considerado carente, aumentando as opções para Hernan Crespo nas competições decisivas. E você, torcedor, o que acha da situação de Mailton? Deixe sua opinião nos comentários.